o Espírito Santo vem e pousa sobre alguém é em Cristo. Quando ele foi batizado, o Espírito veio e pousou sobre ele. O Espírito parou nele, diferente do início da criação, onde o Espírito está como se estivesse voando. Ali o texto diz que o Espírito vem e pousa sobre Cristo para confirmar o ministério. Aí é o que Jesus vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis. Olha a palavra que Jesus vai usar: porque ele habita em vós. Jesus está dizendo assim: ele não vai vir e vai embora, é diferente. Com vocês não, ele vai vir, vai descer sobre vocês, vocês vão ser cheios de poder e ele vai habitar dentro de você. Você tem noção do quão precioso você é para Deus, ao ponto de Deus pegar o Espírito e permitir que ele habite dentro de você? Você tem noção do quanto Deus te amou ao ponto de dar o Filho dele na cruz do Calvário e ainda enviar o Espírito Santo para que ele habite dentro de você? Você já viu aquele negócio que às vezes vem na cabeça da gente, que a gente acha que é imaginação nossa? Você fala: nossa, ainda bem que eu não fui. Parece que tinha alguma coisa na minha cabeça falando para mim não ir. Isso aí não é você falando, isso aí é o Espírito de Deus está sussurrando, dizendo: olha, não vai que vai dar ruim, não vai que não vai dar certo, não vai que você vai arrumar problema. Aí você fala: não, eu não vou. Aí você acha que é coisa tua, mas é o Espírito Santo de Deus te livrando de alguma coisa. Por quê? Porque ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia vai dizer que quando veio um vento veemente, eles começaram a falar em línguas, e as línguas pousaram sobre eles como de fogo. E a segunda missão do Espírito Santo, sabe qual que é? Tem várias, mas eu vou falar aqui como segunda. O texto diz que depois que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4. E voltando Jesus do Jordão, cheio do Espírito Santo. Parece ser uma coisa até meio estranha, né? O próprio Deus cheio do Espírito Santo. Mas ali está falando da parte carnal dele. Ele acabou de ser batizado e agora ele está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo, ele está sendo guiado para onde? Para o deserto. O texto diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto. Você sabe por que o texto diz isso? A maior evidência que nós temos na nossa vida de ser cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas dentro da igreja, não é você sair correndo dentro da igreja girando, e não tem problema nenhum, irmão. E se o Espírito de Deus pegar, eu também grito, eu choro, eu faço uns barulhos estranhos. Isso é normal, isso é o jeito que a gente age quando a gente está cheio do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver. Você pode adorar a Deus do teu jeito. Tem gente que corre, que pula, que grita, tem outros que choram, tem outros que ficam quietinhos, sentindo alegria ali por dentro. Então cada um tem o seu jeito de se manifestar. Mas a maior prova de alguém que é cheio do Espírito Santo é o que aconteceu com Jesus. É quando eu me deixo guiar por ele. O texto de Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado ao deserto. A maior prova de um ser humano que é cheio do Espírito Santo é quando eu deixo o Espírito guiar a minha vida. Não é quando eu vou para onde eu quero, não é quando eu faço o que eu quero, é quando eu dou permissão de o Espírito me guia. Me leva para onde for necessário. E muitas das vezes o necessário de Deus, sabe o que é? Levar você para o deserto. O necessário de Deus muitas vezes é levar você no meio de uma prova. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando sobre a tua vida. Deus está moldando você. Deus está moldando o seu caráter. Mas o Senhor está trazendo uma palavra de ânimo, dizendo: ainda que eu te leve para o deserto, fica tranquilo, que você vai para lá cheio do Espírito Santo, para que você possa resistir o diabo e depois de tudo isso ainda sair vitorioso. Aleluia, meu Deus. Isso é tão profundo que quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não escolho para onde eu vou. Muitas das vezes ele vai me levar em lugar que eu nem quero ir. Por quê? Porque faz parte do propósito. Faz parte do propósito ser cheio do Espírito Santo e passar pelo deserto. Tem gente que acha que porque virou crente, entregou a sua vida para Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosa. Você está enganado, irmão. Quando você se converte, é aí que Satanás vem para te derrubar, para te arrumar problema.
Sabe por quê? Porque ele é um miserável falido e a vida dele não vai mudar nunca. Aí ele vê você mudando de vida, aí ele fica endemoniado. Já viu o diabo ficar endemoniado? Aí é por isso que ele fica te atentando. Mas o Senhor está dizendo: o meu Espírito está sobre a tua vida. E o que é você ser guiado pelo Espírito? Se você ler o livro de Juízes, no capítulo número 14, deixa eu achar aqui. Eu vou ler para você. Livro de Juízes, quer ver? Cadê Jesus? Juízes. Espera aí, gente, que eu vou achar aqui. Livro de Juízes, quer ver? Deixa eu ver se é o 14. Espera aí que eu estou achando aqui. Aqui, ó. Primeiro eu vou ler Juízes, capítulo 13, versículo 25. O pastor até pregou esses dias sobre isso. Por isso você tem que ficar ligado, sabe? Os outros estão pregando, você está ali, ó, você vai aprendendo. Juízes, capítulo 13, versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a impelir. Desde quando em quando? Ó, a palavra impelir aqui é só entrar para ir embora. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui está falando sobre quem? Sobre Sansão. Quando Sansão foi levantado, o texto vai dizer que o Espírito pega ele, enche ele e move ele para 2 cidades. Sansão vai se mover para 2 cidades. Só que agora, ó, o versículo 14. E descendo Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Olha para você ver, um versículo antes o texto está dizendo que o Espírito entrou dentro de Sansão e disse: Sansão, vou te levar para 2 cidades. Aí ele move Sansão para 2 cidades, depois ele vai embora. Aí no capítulo 14